Olá a todos, eu sou o Anderson, essas são as Veredas do Meio e hoje a gente vai acompanhar aí o anoitecer aqui na China. Eu vou passear então por essa área que é chamada Xiaojia. É um bairro esse que também dá nome à estação de metrô Xiaojia, que é uma estação muito movimentada, especialmente nos finais de semana. E ela é muito movimentada porque essa é uma área que concentra turistas, porque basicamente é uma área bem bonita, é uma área de shoppings, é uma área de compras, uma área de restaurantes, enfim. Então, essa é uma região aí bastante visitada. E eu vou fazer um caminho razoavelmente grande e mostrar um pouco tanto dessa que é a rua principal. Eu vou cruzar aí a passarela agora e a gente vai conseguir ver bem, dando uma olhadinha aí no Saga, que é o shopping que foi assunto de um vídeo há alguns dias atrás. Eu mostrei aí que é esse shopping que tem a cachoeira, enfim. E por hora eu vou cruzar essa passarela, então mostrar aí um pouquinho dessa que é a principal avenida aqui da cidade. Essa avenida corta quase a cidade toda em sentido norte e sul, e todas as estações, ou 90% das estações da linha 2 do metrô, ficam apenas nessa avenida. Como dá pra ver aí, tem um pessoal tirando fotos, e dá pra ver também que o tráfego nessa área, principalmente nesses horários de pico, então depois das 8 da manhã, a maioria do pessoal começa a trabalhar às 9, então entre 8 e 9 da manhã, e depois entre 6 e 7 e meia aí da noite, o tráfego nessa área fica bastante pesado, como deu pra ver ali, né? A avenida anda bem devagar. E nessa região, por exemplo, não dá nem para atravessar a rua normalmente. Então tem umas 2 ou 3 dessas passarelas nessa região que é pro pessoal conseguir atravessar e chegar em qualquer lugar, enfim. Eu vou descendo aí, vou me aproximando da saída A da estação do metrô. Eu poderia ter feito o caminho por qualquer um dos lados da rua, mas por pura preferência pessoal mesmo, eu gosto mais desse lado, então tô indo por aí. Eu não vou mostrar, mas tem um outro shopping, que é uma área bem divertida ali perto, que é uma região que concentra lojas de produtos relacionados a anime, a mangá, enfim. E reúne também nos fins de semana uma quantidade bem grande de cosplayers. Então, quando a gente passa por aqui, o pessoal vem sempre de metrô, né? Então, quando a gente passa por aqui nos fins de semana, sempre tem bastante gente aí vestida como personagens de anime, enfim, é bem legal. Talvez valha a pena ir até lá um dia e fazer um vídeo, mas não sei, depende do tempo que eu ainda vou ter aqui na cidade. Eu tô me preparando para me mudar nesse momento para uma cidade bem menor e razoavelmente longe daqui, uns 1.200 quilômetros. Claro que 1.200 quilômetros em um país que possui trem de alta velocidade, na verdade não é tanto assim, né? São aí algumas horinhas de trem. Vamos prosseguindo então. Aí algumas lojas de
celulares, tecnologia, enfim, de marcas locais, a Vivo e a Oppo. Eu, desde que cheguei aqui, tenho utilizado os telefones da Oppo por preço mesmo. Eles são mais baratos que a Apple, são mais baratos que a Huawei também. Então, eu acabei optando por essa. Se bem que, na verdade, eu não troco de celular desde 2020. Passando aí por mais um desses shoppings. Essa é uma área bem agradável para passear. Não nessa época do ano. Nessa época do ano, áreas agradáveis meio que não existem. A temperatura desse verão está extremamente alta. Nos últimos 3 dias eu recebi um SMS, que acontece algumas vezes, geralmente para avisar em casos de tempestade, tufão, terremoto, esse tipo de coisa. Existe um sistema de mensagens aí do governo que eles disparam mensagens para todos os celulares de quem vive em uma determinada área. E nos últimos dias eu recebi essas mensagens alertando sobre o calor. Então, dizendo que quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem puder não sair, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, que evite sair de casa, porque realmente a temperatura tá muito alta. Esses últimos dias a gente chegou aí a 44 graus, sensação térmica, a temperatura oficialmente era 41, mas a sensação era de 44. E 44 é um calor assim absurdo. Então, eu mesmo tenho evitado. Como eu tô de férias no momento, na verdade eu tô oficialmente desempregado, né? Eu tô em processo de troca de emprego. Então, nesses últimos dias eu mal saí de casa. Esse vídeo foi gravado alguns dias antes, algumas semanas antes, na verdade. Ele tá aqui faz algum tempo já. Sigamos. Essa é uma área aí, então, de venda de artesanato, né? Os artistas locais aí com seus produtos. Tem também, como tem em qualquer desses lugares por aqui, tem muito chá, suco, opções de comida e essas lojinhas de conveniência que estão em absolutamente todos os lugares e que facilitam demais a vida. Aí a gente vê um pouco mais da comida de rua. Do lado direito aí, ocupando um pouco da calçada. Felizmente as calçadas aqui são sempre bem largas, então não tem muito problema. E a gente chega nessa área onde ficam os vendedores de livros. Então tem vários deles, alguns já estavam aí fechando, inclusive. Já estava começando a escurecer. Mas sempre tem aí vários vendedores, como se fosse um sebo ambulante, e os preços são muito bons. Como dá pra ver ali, muitas cópias do livro vermelho, que é aquele volume de uma coletânea, né, de citações de Mao Zedong. E dependendo do ano, dependendo da edição, em geral ele é um livrinho bem baratinho, né? Inclusive se você comprar novo, ele é bem barato. Mas algumas dessas edições, elas são um pouco mais raras, né? Elas podem ser da época da publicação original, e aí elas podem ficar um pouquinho mais caras. Mas em geral, qualquer desses vendedores sempre vai ter várias
cópias desse livrinho à venda. Tem gente, inclusive, que compra sem a menor intenção de ler e mantém apenas como relíquia, né? Mantém aí apenas como lembrança mesmo de tempos mais antigos, enfim. Ali do outro lado da rua, eu vou cruzar depois para a gente ver um pouco melhor, mas a gente tem Taxinshan, que é um dos templos mais importantes, o templo budista, um dos templos mais importantes aqui da cidade, que inclusive eu já gravei também. Gravei com a câmera meio escondida. E eu vou fazer um vídeo aí também logo mais para mostrar como é o interior de um templo budista local. Claro que esse é um templo que tem muitos visitantes, então tem muito turista o tempo todo também, mas esse é um templo verdadeiro, por assim dizer. Então tem monges que vivem aí, tem o serviço religioso, enfim. Existem algumas áreas aí, alguns lugares que são mais turísticos, e aí você tem templos que eles são mais a cara de templo do que um templo realmente com os serviços. Mas esse não, esse é um templo real, é um templo muito antigo e que eu vou mostrar logo mais. Essa hora já estava fechado, né? Os templos, em geral, eles abrem por aí às 9, 10 da manhã e eles fecham normalmente. Aí a vista frontal. Eles fecham normalmente aí às 5 da tarde e normalmente a gente tem aí algumas lojas de artigos budistas, artigos religiosos, enfim. E normalmente esses templos ficam abertos entre terça e domingo. Eles sempre estão abertos no fim de semana para receber principalmente os turistas, para receber o pessoal que vem de fora. Então, a segunda-feira é geralmente o dia de descanso, não somente dos templos, mas também museus, enfim, tudo que é voltado a turistas ou que recebe muito turista, geralmente eles vão operar normalmente no final de semana e na segunda-feira eles fecham, enfim, para manutenção, enfim, para dar uma folga aí pro pessoal que trabalha nessas regiões. O comércio, em geral, ao contrário, não fecha nunca, né? Eu me lembro de passar uns dias no comecinho de 2020, antes de começar de verdade a pandemia, eu me lembro de passar uns dias na França e na Suíça e eu achei muito curioso, porque eu já não estava acostumado, né, em como aos domingos absolutamente está tudo fechado, né, seja restaurantes, enfim. No domingo, na Europa, tá tudo fechado. Mas aqui na China você não sente nem a diferença. Se é um dia de semana, se é um domingo, ou qualquer lugar que você vá, de comércio, de turismo, enfim, sempre vai estar tudo aberto, né? E normalmente aberto e com muito mais gente, né? Se você for visitar um templo, por exemplo, na terça-feira, vai ter muito menos gente do que se você fizesse essa visita em um domingo, em um sábado, enfim. Vamos seguindo aí então. Essas são as entradas do templo. Esse templo tem uma área com diversas lojas de artigos religiosos, enfim.
Então, para quem tá vindo para fazer o turismo religioso mesmo, fica bem prático, né? Você tem aí, é quase como um mini shopping. Eles têm aí diversas, tem uma área em que você entra e eles têm aí diversas lojinhas e tal. Vamos passando aí então para mostrar a entrada. Como eu tinha dito, tudo fechado porque já vai caindo a noite. Aqui onde eu vivo, durante o verão, os dias são bem longos, então anoitece geralmente aí entre 8h15 e 8h30 da noite. Esse horário, por exemplo, em que eu tava passando, aí a gente consegue ver um pouquinho do templo. Esse horário pelo qual eu tava passando já era aí umas 8h15, umas 8 e alguma coisa. E como dá pra ver, ainda não tá escuro, ainda não é noite de fato, né? A gente tá vendo então efetivamente como é o anoitecer aqui na cidade de Xi'an. Essa cidade que, como eu já disse uma vez, é extremamente antiga, né? Foi capital de vários impérios. Se não me engano, o número exato é 13. Ela foi capital 13 vezes ao longo da história dos impérios da China. E no geral, apesar de ter algumas áreas com muita gente, é uma cidade bastante tranquila. E bom, como qualquer lugar aqui, né? É uma cidade extremamente segura. Então, pode andar a qualquer hora do dia ou da noite, sozinho, por qualquer lugar da cidade. Mulheres, inclusive, podem caminhar tranquilamente a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer bairro, em qualquer área da cidade. Não tem áreas arriscadas, não tem áreas perigosas. E essa sensação de segurança que a gente tem quando vive aqui é uma das melhores coisas sobre viver na China. Claro que principalmente em áreas turísticas, em fins de semana, em feriados, ninguém está 100% seguro e sempre tem aí uma chance bem pequena, mas sempre tem uma chance aí de um pickpocket, de alguém tentar pegar o seu telefone do seu bolso. Enfim, isso eu nunca vi, mas eu sei que é possível, porque eu já vi gente reclamando disso. Mas esse é o máximo que pode acontecer aqui. Bom, vamos lá. Existem também alguns golpes. Mas antes de falar disso, vamos dar uma olhada aí nessa loja. Isso aí é provavelmente uma inauguração, uma loja nova. E é bem comum colocar os funcionários nessas situações aí constrangedoras e botar o pessoal para fazer dancinhas ridículas e geralmente é para subir no Douyin, que é a versão chinesa aqui do TikTok. Isso é bem comum para lojas novas, para comércios novos, enfim. Isso acontece sempre. Como eu estava dizendo, então, voltando ao assunto, existem sim aqui na China alguns golpes que podem acontecer com o turista desavisado. Além de preços, claro, que pode sim acontecer, mas é muito raro
Eu sempre digo quando alguém vem pra cá, ou enfim, ou quando eu tô falando sobre a China, eu sempre digo pra tomar cuidado, porque é possível, mas é raríssimo. Então você tem aí golpes, por exemplo, como o golpe da casa de chá, né, ou o golpe do bar, que é a mesma coisa, em que uma mulher, normalmente jovem, normalmente bonita, vem conversar com você e pergunta de onde você é e diz: olha, eu tô indo tomar um chá, ou tô indo tomar uma cerveja ou algo assim, não quer vir comigo? E se você for, você acaba aí com uma conta absolutamente astronômica para pagar. Então, isso é possível. Eu já sofri uma tentativa desse golpe uma vez lá em 2019. Eu estava visitando Beijing e eu fui passar uma semana lá porque eu precisava renovar meu passaporte. E aí aproveitei para ficar uns dias lá e conhecer a Grande Muralha da China, conhecer o Palácio de Verão, conhecer o Templo do Céu, enfim, conhecer todos os grandes, a Praça da Paz Celestial, é claro, conhecer esses grandes pontos turísticos da capital. E isso aconteceu comigo. Um dos dias eu estava andando pela rua e veio uma moça falar comigo em inglês assim, perfeito. Ah, olá, de onde você é? E nossa, que legal que você tá aqui. Enfim, aquele aquele small talk padrão. E aí no fim, olha, eu tô indo, tem um bar aqui perto, eu tô indo tomar uma cerveja, você não quer vir comigo e tal? E aí, como eu já sabia do golpe, disse, não, obrigado, quero continuar caminhando sozinho aqui. Ou seja, esse é um golpe extremamente fácil, que é possível de acontecer, mas também é extremamente fácil de evitar. Né? Não tem violência envolvida no primeiro momento, então você pode simplesmente recusar, dizer que não e seguir o seu caminho. A gente já vai se encaminhando um pouco mais para o final. Eu fiz uma pausa para mostrar esse lugar porque esse é um lugar muito especial para mim, porque o meu primeiro emprego que eu tive aqui na China, o escritório ficava não longe, não muito longe daqui. Eu passava bastante por essa área e aquele centro comercial ali, eles têm algumas lojas de instrumentos musicais. Então, foi ali que eu comprei o primeiro violão que eu comprei aqui na China. Eu comprei por ali e foi meio aleatório, assim. Eu passei por ali, tava com uma amiga. Eu passei por ali, vi que tinha umas lojas de instrumentos e entrei e fui perguntar e tal e acabei saindo dali com o meu primeiro violão. Então esse é um lugar do qual eu me recordo aí com bastante carinho, assim. E como eu uso bastante música no meu trabalho, então encontrar essa loja e foi bem rápido, assim, uns poucos dias depois que eu cheguei aqui. E claro que depois eu aprendi, né? Na verdade, essa região tem a faculdade de música aqui da cidade. Né? O prédio do curso de música de uma das universidades é aqui. É esse aí, inclusive. Essa entrada. E então essa região tem várias lojas de instrumentos. Então tem lojas de pianos, enfim, lojas de instrumentos de cordas, tem todo tipo de instrumento. Agora sim, já se encaminhando de verdade para o final, eu vou simplesmente cruzar essa passarela e termino ali já do outro lado. A gente vai passar e mostrar. Acredito que dê para ver. Não, na verdade não. Acredito que o vídeo acabe antes. Então vai ser o próximo. O próximo vídeo eu vou começar da biblioteca.
da cidade, uma das bibliotecas, né? Tem mais de uma, mas a maior delas que a gente consegue ver ali no fundo. E como já anoiteceu, eu vou passar aí por um... Esse é o caminho para casa, né? Mas eu poderia ter feito o caminho ali por essa rua principal, mas eu vou me embrenhar ali pelo interior do bairro para mostrar como é um bairro bem comum, né, de prédios mais comuns ali, de uma área menos abastada, e só para mostrar como é realmente a noite. É uma noite bem comum aqui na China. Então eu encerro por aqui. Se você gostou, peço por favor para deixar um like, um comentário, fazer a sua inscrição no canal também. Muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo. Até mais.